Olá, estamos aqui com mais um podcast Mulheres em Cena. E deixo aqui o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, Sr. Clébio Ornelas da Lutopax, nosso grande parceiro, e a RP Especialidades Médicas do Dr. Roberto e doutora Lívia. E também a nossa parceira, Vanessa Vilela, da KP Cosméticos. Meu muito obrigado a vocês, que são nossos grandes apoiadores e que fazem com que o nosso podcast aconteça. Então, o meu convite agora é: venha assistir o nosso podcast Mulheres em Cena. Olá! Estamos aqui com mais um podcast Mulheres em Cena. E claro, né? Não pode ser diferente. A cada podcast a gente vem com uma entrevista super bacana, que são as nossas mulheres em cena e as nossas empresárias, que estão aí cada vez mais se despontando como grandes mulheres empreendedoras. E hoje eu estou aqui com Helena e com Márcia. E eu quero apresentar as duas e quero que Helena se apresente, por favor, ao nosso público do Mulheres em Cena. Então, boa noite a todas, meu nome é Helena, eu sou da empresa Biscoito do Murilo. Ah, muito bem. Dona Márcia? Meu nome é Márcia, eu sou proprietária da Panificadora Fortaleza. Muito bem. Aí as duas grandes empresárias, hoje que nós vamos agora bater um papo super gostoso com as duas. Vamos falar de empreendedorismo e a área das duas não poderia ser mais do que gostosas, né? Márcia é dona de uma panificadora, que é a Panificadora Fortaleza, e a Helena do Biscoito do Murilo. Falei certo, Helena? Certo. Então, gostaria que hoje, vamos começar então, Helena, falando um pouquinho do Biscoito do Murilo, como é que nasceu essa empresa. Conta um pouquinho para nós dessa grande história, que eu sei que, né, o Biscoito do Murilo hoje é famoso e super delicioso. É isso, Rose. Então, o Murilo e eu, nós temos uma origem rural, Sim. Né? E os pais do Murilo sempre lidaram com quitandas caseiras, né? O meu sogro, ele tinha uma fábrica de polvilho. Sim. E com isso a minha sogra desenvolveu muitas receitas, né, de quitandas caseiras, de biscoitos. E o Murilo, né, que é meu marido, que inclusive deu o nome ao nosso biscoito, ele foi criado desde pequeno, né, degustando gostosos biscoitos que a minha sogra fazia, a dona Elza. E isso guardou, né? Ele tem essa memória afetiva da infância, desse tempo gostoso, né? Na zona rural, que ele cresceu dentro vendo a mãe dele fazer biscoitos naquele tempo, no forno de barro, né? Ela cozinhava no fogão a lenha, então tinha uma vida assim, bem diferenciada, né? E daí, quando nós nos casamos, nós mudamos para Varginha, né? Aliás, o Murilo veio, eu já estava aqui, e ele montou uma panificadora aqui, na época não deu certo, foi naquele tempo do cruzeiro, cruzado, aquela descontrole da economia que o Brasil estava passando, e depois ele resolveu voltar para a terra dele e plantar uma lavoura de café. E como os insumos são muito caros, ele resolveu começar a fazer biscoitos. Falou assim, o que eu sei fazer é biscoito, né, que eu aprendi com a minha mãe. E eu vou fazer os biscoitos para custear essa lavoura de café. E aí ele começou a fazer os biscoitos, começou em casa, né, no fogão doméstico, e começou com o que tinha, né? A gente estava passando por uma fase muito difícil, começo do casamento, uma recessão gritante na nossa nação, que nós nunca vimos igual, né? A turma mais nova não lembra disso, né, Rose? Sim, com certeza. E então ele falou, eu vou trabalhar nesse biscoito para eu puxar essa lavoura de café.
E assim foi. Ele começou, naquele tempo lá, eu fui professora, né? Eu lecionava, tinha 2 cargos e eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito. E aí eu comecei a ajudar o Murilo. Ele plantou o café lá e veio para cá e começou a fazer os biscoitos. E eu comecei, nos intervalos das minhas aulas, eu comecei a ajudar o Murilo a vender, né? Comercializar esses biscoitos. Nós começamos primeiro nos vizinhos, né? Vendendo para os vizinhos, depois para os bairros. Depois nós começamos a vender nas escolas, né? Que eu era professora, tinha essa facilidade, nas agências bancárias. E aí nós ficamos um bom tempo trabalhando assim. E aí o Murilo produzia o biscoito e ele foi aperfeiçoando essa receita ao longo do tempo, né? E ele produzia o biscoito e eu fazia toda a entrega da produção dele. E com isso nós entregávamos mais no centro da cidade, para as famílias mais antigas, né? Inclusive muitas senhoras que eram freguesas nossas já morreram, né? A gente lembra assim, com saudade de muitas pessoas que nos prestigiaram lá atrás. E com isso, a nossa produção foi crescendo, né? A demanda foi aumentando, porque o biscoito é um biscoito de primeira qualidade, né? Um biscoito tipo gourmet, e foi caindo no gosto da clientela. E com isso, nós fomos crescendo e chegou um ponto que a gente não dava mais para fazer o biscoito em casa, né? Porque era em casa que fazia. E aí o Murilo aumentou o tamanho do forno, né? Foi adquirindo mais vasilhames para amassar o biscoito, né? E com isso ele chegou a um ponto que ele começou a sentir muita dor nos braços, né? Porque ele fazia tudo na mão. Manual. Tudo manual, bem artesanal. E eu também estava muito cansada, porque eu entregava toda a produção, né? As nossas filhas eram pequenas, então além de trabalhar na escola, entregar toda a produção de biscoitos, a gente tinha que lidar com esse crescimento, né? Sim. Com muito cuidado para não perder a qualidade. E a gente assim manteve muito vigiamos muito na questão da qualidade, que apesar do aumento, para a gente não mudar nada na massa, né? Porque a gente já tinha conquistado uma clientela grande. Então, nesse momento, era tudo um saquinho comum, né? Que a gente comprava no comércio mesmo. Tinha uma pequena etiqueta indicando a origem do biscoito, né? E quando a gente viu assim que estava aumentando demais, nós resolvemos a melhorar, né? E quando eu passava na porta do Sebrae, a gente sentia tão pequena que eu não tinha coragem de entrar lá para saber alguma coisa, né? Eu lembro até quando era na Vila Pinto, tinha uma banca assim, e alguns folhetos, né? Eu passava, às vezes pegava timidamente um folheto daquele, dava uma lida e ia embora. E eu pensava, nossa, a gente precisa de melhorar, né? De dar um nome para esse biscoito, fazer uma logo, melhorar a embalagem, e aí com o crescimento a gente chegou nessa necessidade, né? Aí eu procurei o Sebrae. Aí encarou o Sebrae. Aí tivemos que encarar o Sebrae, né? E foi uma bênção, foi um momento assim muito importante na nossa vida, né? No crescimento da nossa empresa. E o Murilo já estava muito cansado, né? Com dor no braço e a produção só aumentando. E aí ele falou assim, eu vou ter que investir, comprar umas máquinas, então eu vou ter que desistir, porque eu não aguento mais, né? E assim, Deus abriu tantas portas pra gente, que tudo foi acontecendo aos poucos, né? E a gente foi trabalhando com muita segurança. Aí apareceu uma pessoa que estava vendendo um maquinário que ele tinha de produção de biscoito. A pessoa comprou e não deu conta de pagar. E estava com uma dívida grande e foi um negócio de ocasião. Aí esse rapaz me procurou, né? Nós negociamos e ele falou para mim, Helena, você pode investir nisso aqui porque vai dar certo. E aí eu fiquei meio constrangida, né? Falei, nossa, eu vou dar um passo grande e eu vou procurar ajuda, né?
Aí eu fui procurar o Sebrae e a hora que eu cheguei, eu me lembro que a moça atendente falou assim, quase todas as pessoas que vêm aqui, a gente desencoraja quando a pessoa não está muito segura, para fazer um investimento grande, né? Que no caso eu ia comprar gastar um valor alto. E a hora falou assim, qual que é o seu biscoito? Aí eu falei, o biscoito do Murilo. Ela falou assim, então espera aí. Ela até mudou de posição na mesa. Todas as vezes que o meu chefe de Belo Horizonte vem aqui fazer reunião com a gente serve o biscoito do Murilo. Então, se é o biscoito do Murilo, você pode fazer esse investimento. Porque aí eu fui ver os valores, né? Eu precisei de fazer um empréstimo, né? Para a gente comprar, porque nós não tínhamos na época, né, um montante. Ela falou, aí eu expliquei qual que seria o investimento que a gente precisava, né? Ela falou, você pode fazer sem medo. Aí eu fui do Banco do Brasil, negociei, porque o Murilo não tinha tempo. Então né? vamos aguentar as pontas aí que já você vai contar mais. Parou no Banco do Brasil, ainda não esqueci não, hein? Para passar agora para a Márcia. Ok. Duas mulheres que têm duas histórias assim, maravilhosas e de muita batalha, de muita superação também, né? Porque não é fácil empreender, né? E eu queria agora falar com a Márcia, que a Márcia contasse um pouquinho pra gente como nasceu a Panificadora Fortaleza, que tem uma história muito bonita aí, né, Márcia? Tem, sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a Panificadora Fortaleza foi assim, eu fui funcionária na Panificadora Fortaleza por 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Sim. Comecei trabalhando lá. Aí depois saí de lá, surgiu uma mercearia para mim estar comprando. Aí eu comprei essa mercearia, por incrível, o nome da mercearia é Mercearia Fortaleza. Aí eu fui para lá. 1 mês que eu estava na mercearia, uma história muito triste, 1 mês que eu tinha pegado a mercearia, comprado a mercearia, a minha filha ficou doente. Né? A minha filha ficou doente, ela tem 22 anos, a gente descobriu o câncer na minha filha, aí eu deixei tudo, deixei a mercearia e fui cuidar da minha filha, né? Aí batalhando, não conseguia, não tinha mais cabeça para ficar na mercearia. 1 mês depois eu tinha investido um dinheiro que eu não tinha, eu tinha feito um empréstimo no banco para pegar a mercearia. Então eu corri atrás, fiquei com a minha filha, deixei a mercearia, meu marido ficou trabalhando lá para mim, porque ele também trabalhava no dele, ele teve que sair do dele para trabalhar lá para mim, e eu cuidei da minha filha num período de 8 meses. Nesses 8 meses, a minha filha faleceu, né? Perdi a minha filha. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso... Fiquei 1 mês de luto, 1 mês de sofrimento, chorando, triste. E eu falei, agora eu preciso erguer a cabeça e preciso voltar a trabalhar, porque a minha filha me deixou uma neta. Na época, minha neta tinha 2 anos de idade. Eu peguei ela para me cuidar dela. Aí eu falei, eu preciso trabalhar. E a mercearia, eu abri um ponto e eu pegava pão nessa padaria que eu trabalhava. Aí o que eu fiz? Eu abri o espaço dentro da mercearia para mim assar os pães. Aí comecei a pegar pão congelado e ali eu chamava um padeiro 1 vez por semana para fazer uma produção para mim que eu conseguia vender durante aquela semana, né? E o padeiro ia lá me ajudava e eu fazendo, acordava de madrugada, ia fazer biscoitão, ia fazer bolo, não parava. Depois disso, a gente trabalhando, eu trabalhando nesse período, eu tive uma oportunidade de voltar para a padaria que eu trabalhava, porque ele fechou as portas. Né? Ele fechou as portas, aí ele me arrendou essa padaria, passou para mim essa padaria. E eu voltei para lá, né? E garrei com unhas e dentes, trabalha dali, trabalha daqui, a gente não para, né? Já se passou nesse período de 5 anos. Eu peguei a padaria com 5 funcionários, né? Hoje eu tenho 15 funcionários, né? Então a gente cresceu, a gente estamos cada vez melhorando mais a padaria. Então tudo que eu tenho para fazer de investimento lá dentro, a gente está fazendo, está crescendo, está aumentando, né? Tudo com esforço e dedicação, porque eu garro mesmo, trabalho muito. A Rose sabe de tudo isso, né, Rose? Sei. Então, e outra coisa, eu não só comecei desse jeito, como eu fazia, eu tenho muito orgulho de falar essa parte, porque essa mesma padaria que hoje eu sou dona, eu vendia bombom para eles. Eu já fiz bombom,
já fiz chup-chup, entendeu? Aí eu já fiz tudo isso para mim ter o meu empreendedorismo, eu sempre fiz isso. Já vendi Boticário, já vendi Natura, já vendi Avon, inclusive quando eu morava em São Paulo, eu fui CNO da Natura, tomei conta de uma equipe, na época eu peguei com umas 30, quando eu entreguei com 80 pessoas, né? Então já gerenciei tudo isso. Então tem uma história por detrás de tudo isso, sempre eu quis empreender, né? Graças a Deus. Mas eu agradeço a Deus sempre em primeiro lugar. Já apresentamos as meninas e agora a Helena vai contar mais um pedacinho, obviamente, como o biscoito do Murilo começou aí, então, a crescer, né? E aí chegamos do Sebrae para os investimentos, né, no capital de giro dessa empresa, né? Isso. Então, com esse financiamento, né, que nós fizemos do Banco do Brasil, e a gente, assim, teve uma coragem grande, né? Nós adquirimos essas máquinas, né? Sim. Fornos maiores, a amassadeira maior e os utensílios que precisavam. Sim. E coisa assim que a gente nem conhecia. Porque nós começamos tudo do zero, né? Como eu falei antes, no fogão doméstico. E aí o rapaz que vendeu falou, Helena, você vai ver que vai assim, acelerar muito as suas vendas. E foi verdade. O nosso negócio cresceu, Rosa, assim, 300%. Nossa. Assim, num curto prazo de tempo, né? E foi, assim, muita graça de Deus mesmo, porque foi num tempo de uma recessão muito grande, de muito desemprego, né? E aí o negócio começou a expandir, a gente já tinha logo, né? Já confeccionamos a embalagem e daí para frente foi só crescendo. E nós registramos a marca e nós abastecemos Varginha, né? O comércio de Varginha, o sul de Minas, bastante cidades aqui. Lá, como é que está hoje essa logística, né? A gente vende Alfenas, Machado, Três Pontas, né? Três Corações. E a gente vende bastante em São Paulo, né? A gente tem uma venda assim, considerável em São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos. A gente tem uma venda também em Copacabana, no Espírito Santo, que bacana. Curitiba. Então, assim, isso para mim, como Murilo, assim, que a gente começou do zero, né? A gente nunca sonhava que nós íamos alcançar o que a gente alcançou hoje, né? E depois que essa venda crescendo, coincidiu que eu me aposentei na escola. Ela era professora, né? Eu me ausentei da escola, porque eu me aposentei, e fui para o Sebrae, sabe? Fui para o Sebrae e assim, eu me descobri como empresária, como empreendedora, né? E a Priscila Meia fala assim, mãe, você é uma empreendedora nata. Porque, e eu me senti assim muito realizada, né? Porque eu me aposentei praticamente ainda bem nova e eu trabalhei muito ainda. E eu participei de alguns treinamentos do Sebrae, umas oficinas muito interessantes com diversos segmentos e isso me enriqueceu muito. Era no momento que estava surgindo o WhatsApp, né? Porque já tem bastante tempo isso. E com isso, Rosa, com esse crescimento, a gente já tinha negociado, como eu te falei, em São Paulo, né? A gente tem vendas lá em uns bairros muito bons, sabe? Sim. E para a gente assim, aquecer as vendas em São Paulo, nós fizemos opção para degustação, sabe? E eu treinei aqui em Varginha uma equipe de degustadores, né? E a gente ia para São Paulo para esses novos clientes, né, fazer degustação. E foi assim, experiências riquíssimas que a gente teve. Porque os paulistas, eles gostam muito de quitanda caseira, eles valorizam muito a culinária mineira, né? Inclusive, nós colocamos na embalagem, né, no arco, a culinária mineira, porque a gente vende muito lá. E foi assim, umas experiências muito, sabe, muito bacanas mesmo. E eu me realizava muito nessas viagens que a gente fazia para degustação. E nós fizemos isso por bastante tempo. E depois veio a pandemia e a gente teve que parar, né? Nós paramos um tempo e também a gente já tinha consolidado essas vendas nesses clientes que a gente já tinha em São Paulo. Então a gente continua vendendo lá, né?
Então foi essa a história do biscoito, né? E eu acreditei que a gente podia vencer e eu fui me envolvendo muito, porque eu me realizava, eu me descobri outra pessoa, sabe? Isso assim me trouxe uma vida nova, esse recomeçar, porque eu larguei uma coisa que eu trabalhei 25 anos, né? Que era completamente diferente, né? E eu peguei uma atividade nova e uma atividade prazerosa que tinha a minha cara. E eu acho que isso assim fez muita diferença, né? Porque eu assim falei, nossa Deus, eu acho que eu nasci para ser uma empreendedora mesmo. Eu amo o projeto, sabe? E eu gostaria assim de avançar muito ainda, de fazer muitas coisas. Vai chegar muito longe ainda. Eu mesmo, particularmente, achava que o Biscoito de Murilo não era daqui de Varginha. Para mim foi uma surpresa. Daí eu falo que Varginha é um berço que esconde muita coisa boa, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente descobre mulheres empreendedoras, né, e com produtos maravilhosos no mercado. Então a gente fica muito feliz e vê que cada uma de vocês, né, como que vocês vão atrás, buscar, né, porque esse sonho de vocês é fazer com que tudo, quer dizer, você começou ali no sonho familiar, que foi sua sogra, né, e dali vocês então, né, você e o Murilo começam foi uma criatividade, né? Tudo, né? Foi um recurso que a gente lançou mão dele, né, para atender uma necessidade num momento difícil, né? E que deu certo, né? Com certeza. E o segredo é acreditar, né? Inclusive, estou lembrando, Rose, o nosso biscoito passou até um dia naquele programa da pequenas empresas, grandes negócios. Bacana. Porque a gente tem uma cliente no bairro lá em São Paulo e que ela estava fazendo uma apresentação do comércio dela. E nosso biscoito estava lá e apareceu, né? E o programa repetiu por 2 vezes. Então a gente viajava, encontrava alguém, falava, oh, nossa, o biscoito de vocês tem em São Paulo, eu vi em pequenas empresas, grandes negócios, né? Então foi assim, muito bacana esse momento. Que legal, também, né? Gente, muito bacana. Bom, Márcia, você não é cearense, é? Não, sou teu marido que é? Meu marido é alagoano, mora em Alagoas, nasceu em Alagoas. Eu sou paulista. Você é paulista? Paulista. E aí a Panificadora Fortaleza nasceu, você falou que já tinha o nome, né? Já tinha o nome de Panificadora Fortaleza e eu peguei de outro proprietário. Eu peguei de outro proprietário. Bacana. Né? Mas foi muito bom. Aprendi muito, apesar de eu estar trabalhando lá, depois como proprietária, agora eu aprendi muita coisa. E está aprendendo muita coisa. Estou aprendendo, a gente vai aprendendo cada dia mais. Eu faço uma propaganda aqui dos 2 produtos, tanto do Biscoito do Murilo quanto da Márcia, da Panificadora Fortaleza. É tudo muito bem feito, caprichado. E tem mais, muita variedade. Isso eu falo mesmo, eu falo para ela. Márcia, traz essa panificadora aqui pro Bom Pastor. Eu falo sempre isso pra ela, você não fala? Fala. Por quê? O que é bom, né, a gente tem que falar. E eu queria que você falasse um pouquinho, Márcia, pra gente, né? Você falou um pouco aí da sua história e tal, né? Infelizmente, a perda da sua filha. Mas hoje você está, né? Graças a Deus, né? Obviamente a saudade não tem como, né? Mas você está aí hoje, essa grande empreendedora, essa mulher. Fala um pouquinho aí dessa dificuldade, que você encontrou alguma dificuldade hoje nesse universo do empreendedorismo feminino, dentro da tua área, né, que é uma área de panificadoras, que tem realmente um número também de concorrência muito grande dentro de Varginha, é uma coisa que, assim, acho que de 10 anos, 15 anos para cá, acho que deu um boom muito grande também, né? Então, conta pra gente aí como é que é esse, de mercearia, né? Você assumiu uma panificadora, que não é fácil, né? Não. A gente sai de uma mercearia para assumir uma panificadora, é tudo aprendizado. Você vai aprendendo, erra, aprende, né? E assim, os funcionários também, a gente tem uma dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu estou estruturada com funcionários. Na parte da produção, os meus padeiros são bem responsáveis, agradeço a Deus por isso. A gente tem uma parte de produção muito grande, que a gente faz muita coisa lá de tudo. A gente faz tudo que tem na panificadora é produção nossa, né? A gente não pega de terceira, é tudo nossa produção. Agora ela vai pegar do biscoito. Quem vai falar que agora? Vocês esperou eu falar. Vai ficar uma lacuna, né, Rose? Vai ficar uma lacuna. Você vai ficar... ter biscoito do Murilo, a panificadora Fortaleza. Senão não vai dar certo, né? Vai dar briga aqui, né, Júlio? Senão ela vai ficar para trás, né, Júlio? Né? Porque a gente tem o nosso biscoitinho também, mas nada impede a gente estar pegando o seu para estar experimentando Com também certeza. lá. Porque eu já experimentei o biscoitinho dela que vende no sacolão de frente. Ah, é? É muito gostoso, já comprei no mercado. Tá vendo? Então,
E assim, a gente tem uma dificuldade, para mim hoje, a maior dificuldade que tem de empreendedorismo é a parte de funcionário, que está muito difícil, Mas isso é geral, viu, muito gente? escasso mesmo. Tá. Você contrata, quando você fala que tem que trabalhar domingo, sábado, não posso. Então essa parte é muito difícil. Essa parte de funcionário está complicado demais. Tá, mas tá Pra geral, viu, gente? Tá geral, para todos os lados. Mas fora isso, graças a Deus, a gente está indo, estamos levando, Tocando, né? vamos Quantos anos? tocando. Já tem 5 anos 5 que eu tô anos? na Com a panificadora. Com a panificadora 5 anos. Aham. Entendeu? Bacana. Né? Quantos anos que eu Murilo? Está completando 29 anos. 29? coisa Muito boa. tempo, hein? Tá quase, Muito né? tempo. Muito tempo, hein? Tá Bastante louco. tempo, né? Verdade. Já está consolidado, né? A nossa marca. Graças a Deus, Graças a né? Deus, E tem muito pra crescer ainda, né? Tem muito para crescer. E graças a Deus também, a Sara tá lá com ela, que é a filha dela, Aham. que tá aí abraçando também essa causa, né? A Sara, ela quando era criança, eu entregava, nessa época que eu lecionava, eu falei já que eu entregava toda a produção, né? E eu entregava de moto, que eu tinha uma CGzinha vermelha, e naquela época lá eram pouquíssimas mulheres em Varginha, né? Que andavam de moto, então era assim, chamava atenção, né? Então eu entregava toda a produção de moto, e a Sara, quando ela tinha 7 a 8 anos, ela já me ajudava. Eu botava ela na garupa e ela ia comigo, levava também. Quando eu parava, nesse tempo, a gente entregava nas casas, né? Então, às vezes, quando eu parava na porta de uma casa, e ela descia para entregar, ela era muito pequenininha, ela não alcançava na campainha, Rose, ela tirava o tamanquinho dela e apertava a campainha com o tamanco, sabe? Olha pra você ver. E ela é uma graça. E hoje ela é a nossa gerente, né? Ela que cuida dos negócios da empresa. Coisa boa. Né? É muito bom. Uma história, né? Isso. É uma história. Eu tenho 5 anos de padaria, que eu estou na padaria, mas a Fortaleza já é mais de 18 anos de tradição. Panificadora Fortaleza, o pessoal já conhece ela, né? É, gente, não é fácil, não. Helena, eu tô até lendo aqui na pauta, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Aqui tá contando que você teve uma filha, uma das suas filhas teve leucemia? Isso. Então, você até me perguntou, né, Rosa? Eu já vi você conversando aqui em outros podcasts, com relação assim, às dificuldades pelo caminho no processo, né? Então, tudo tem as suas dificuldades, né? Porque nós temos a nossa vida profissional e a familiar, que caminha juntos, né? Então, Rose, bem no começo, quando a minha filha caçula tinha 2 anos, que a gente começou a produção de biscoito. E quando ela completou 6 anos, ela teve leucemia. Nossa. Tá? E ela teve leucemia e eu trabalhava muito, né? Eu tinha 2 cargos na escola e eu trabalhava porque nós precisávamos desse valor que eu ganhava para a gente. Nós estávamos assim estruturando o nosso negócio ainda, eu não poderia deixar, né? E foi assim, na hora que você recebe um diagnóstico desse, você fica sem chão, né? Com certeza. Mas assim, eu tive tanta graça de Deus em tudo e eu quero até te falar uma coisa, viu, Márcia? A minha história é diferente da sua, né? E Deus foi tão misericordioso com a minha família que Deus mandava pessoas na minha casa, sabe? Para falar comigo. Nós recebemos uma visita de uma senhora evangélica lá de Alagoas. Nunca mais ouvi essa moça. Ela cantou um hino lá na minha sala que parece que o céu desceu. E a gente estava sentado no banco assim que eu tenho lá na sala, você até conhece, né, Ruth? Conheço. Aí ela acabou de cantar aquele hino lindo. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, a sua filha não vai passar pelo transplante. E ela não sabia de nada. E a gente, na época, estava procurando um doador para ela. Isso já, porque ela teve uma recidiva, né? Eu falei que ela ficou doente aos 6 anos, depois ela fez o tratamento, ficou 4 anos e meio muito bem. E depois, quando ela completou 12 anos, ela teve uma recidiva. Aí começou todo o tratamento de novo. E foi nessa época do tratamento que eu estou te falando que a gente recebeu essa senhora lá, né? E assim, Deus me fortaleceu sobremaneira, sabe? E eu não tive depressão, e eu continuei trabalhando. A pediatra dela me dava toda a orientação.
falava só, Helena, você não muda nada da sua rotina, da sua casa, você conserva tudo no lugar, e que isso vai fazer bem para ela e para você também. E eu me ausentei da escola, tirei uma licença por um tempo, né, até férias-prêmio que eu tinha direito na época, para cuidar dela. E eu fui para oncologia e o tratamento dela foi linear, sabe? Não teve nenhuma interrupção, porque em alguns casos precisa ter quando a pessoa sente mal, né? E de vez em quando Deus levantava uma pessoa, um profeta, para falar para mim que ele estava cuidando, que ele ia dar a vitória para ela. E eu me agarrei naquela palavra, assim, que eu entendia que vinha do céu para mim, né? Era muito, assim, o sobrenatural de Deus, né? Sendo manifesto na nossa vida, e isso me dava força para eu continuar trabalhando, né? Teve um dia que era um sol escaldante, eu saí da casa da minha irmã, ela falou assim, nossa, Helena, eu fico bom, como que você fica em pé com o problemão que você tem na sua casa, você trabalhando desse jeito, entregando biscoito nesse sol quente. Eu falei para ela assim, Marta, eu não tenho um problema, eu tenho uma bênção, Deus me entregou e eu estou cuidando. E eu me apossei dessa cura pela fé e continuei, né? E Deus deu vitória, né? E ela foi curada, ela fez o tratamento direitinho, ela foi curada, hoje ela é dentista. Você vê. Hoje ela é uma dentista. É os desafios da vida, né, mulheres? Sim, com certeza. Cada um tem uma missão, conforme, né, Deus traça os nossos caminhos, né? Então, Deus, como se diz, Deus escreve certo, linhas tortas, né? Deu a graça da cura e te deu uma neta. Sim, não é verdade? certeza, verdade. E você tem essa missão, que você está aí, né, fazendo criando, ela muito bem, cuidando muito graças bem, a Deus. e ela é uma gracinha. E é isso aí, gente. A vida não é fácil para ninguém, né? Com certeza, não. Você, Márcia, como hoje, essa empresária que a cada dia está crescendo, batalhando, né? Trazendo coisa gostosa para nós. É verdade. A Helena, que está aí, né? Hoje, o Biscoito Murilo, já há quase 30 anos no mercado, né? Mantendo aí essa tradição, que já é uma tradição familiar, né? Então, assim, eu gostaria muito assim que hoje, né, esse bate-papo aqui, vocês duas, como duas mulheres empreendedoras, né? Eu queria que vocês deixassem, não, mas falassem um pouco para outras mulheres como vocês, que são empreendedoras e que também, muitas vezes, já passaram, ou até estão passando, às vezes, por um problema, não só, vamos falar, talvez de dificuldades para ter a sua empresa, fazer com que ela cresça, mas às vezes também um problema, como as duas, por coincidentemente, tiveram, né? Então, assim, e vocês hoje, duas mulheres cristãs, né, que têm essa fé, gostaria que você falasse um pouquinho, Helena, pra gente, para essa mulher que está aí nessa ânsia de ser realmente uma mulher empreendedora e que muitas vezes passa por tantos desafios, né? Então, Rose, desafios nós todos temos, né? Cada um numa época diferente, de uma forma diferente. Mas o que eu entendo, assim, é que a gente tem que ter essa fé, né? Tem. Essa fé inabalável de crer que nós podemos vencer em meio às dificuldades. Se a gente fosse olhar o momento que nós estávamos vivendo no Brasil, com aquela recessão, né? Na época, eu lembro que o aluguel subia 3 vezes ao ano. Eu lembro dessa né? época. O aluguel subia 3 vezes ao ano e a gente pagava o aluguel também. E como eu falei, a gente não tinha nem carro para fazer as entregas dos biscoitos. Então eu sonhava com um carro, né? Até que um dia chegou, graças a Deus. Mas a gente não desistiu nos momentos de luta, de dificuldade. Se vem uma doença, a gente tem que se manter de pé, né? Levantar a cabeça e crer que Deus está nos fortalecendo, né? E a palavra de Deus mesmo diz que tudo aquilo que vier à nossa mão para nós fazermos, para a gente fazer conforme as nossas forças. Então, na nossa caminhada de trabalho, né, de família, né, como eu falei, a família caminha junto com o trabalho, e a gente tem que ter essa força, né, essa força de Deus, buscar a orientação das pessoas mais velhas, né, que a gente aprende sempre com as pessoas que estão à nossa frente,
pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que a gente passaram, que elas podem ajudar, porque já tiveram experiência, né? E nunca desistir, né? Porque eu acho que essa constância que a gente tem é que vai trazer para a gente essa vitória. E além disso, Rose, eu vejo muito que a gente vai passando também essas experiências para os nossos filhos, Sim. porque nós somos o espelho deles. Com né? certeza. E nós acabamos deixando um legado para eles, né? Um legado de fé, de resiliência, né? De esforço, de posicionamento, né? A Rose esteve lá na fábrica, nos visitando, né, Rose? Muito bom. E uma coisa que eu gostaria de falar, não sei se a Márcia já faz isso, ou para os empreendedores, é que a gente deve registrar, escrever a respeito da nossa história. Né? Eu escrevi a história da fábrica. Tem mesmo. Muito perfeita. Muito eu mesmo. escrevi a história da fábrica e foi muito significativo para mim. Tem tudo lá registrado, quadro, assim, bacana mesmo, sabe? Então tem a foto da minha sogra com o fogo aceso no fogão de lenha, buscando as origens. Né? Tem uma foto do forno de barro, né? E das casas que a gente morou. E hoje, do galpão, que hoje a gente, não é nosso, nós alugamos um galpão grande, muito espaçoso, bem confortável. Central? Central e na sala, né? Na sala de entrada da fábrica, nós colocamos aquele painel, né? Contando a história da fábrica com as fotos. E eu acho que isso é um resgate da memória da empresa, que é para os nossos filhos, para a família e até para a comunidade. Com certeza. Porque todas as pessoas, até de fora, que chega lá às vezes, que vai visitar a gente ou comprar um biscoito, a pessoa lê e fica assim, nossa, mas que bonito, né? Como foi? E aí lá eu relato, né, da recessão, do desemprego que a gente estava passando, de tudo. E eu acho que esses registros, eles precisam ser considerados. Então, Márcia, você que ainda não tem, né? Não tenho. Então eu sugiro para você que você mesma escreve, porque as minhas filhas sabem de tudo da fábrica, mas as experiências que elas têm são diferentes das minhas, porque eu passei por todos os processos, desde a ideia de começar, né, até o momento. E já houve tempo que eu já estive mais envolvida, né? Hoje a Sara já me substitui muito. Mas eu acho isso assim, uma riqueza, sabe? Você guardar a memória. E trabalhar em família, né? Que o Murilo mesmo, como diz o outro, o que leva o nome, né? É o dono também, né? Como diz o dono como é que fala? Pensou pela mãe dele, né? Vamos falar assim, isso que eu quero dizer. E é legal, sabe? Você entra lá dentro da empresa e você vê essa força dessa família, né? Essa continuidade, o respeito do Murilo, o respeito seu pela sua sogra, a continuidade que você deu para o trabalho, né? E fazer hoje o biscoito do Murilo essa potência que ele é, né? E eu fico muito mesmo feliz quando eu consigo trazer duas mulheres com histórias tão bonitas, né? E você com a sua história, você não contou nem um pedacinho da história ainda. Caiu aqui, viu, o produtor? Então, quer dizer, você, Márcia, com a panificadora, como você acabou de relatar aí, Rose, nossa maior hoje dificuldade é a mão de obra. Está mesmo. A mão de obra está muito complicada, mas é no geral, né? Com certeza. Mas o principal é que você também trabalha em família. Trabalho. Então, quando você trabalha em família, essa força, ela, de alguma forma, ela te dá essa sustentabilidade para você continuar o teu sonho. Com certeza. Né? Então, eu queria, para que nós possamos até mesmo hoje encerrar essa entrevista, que está super gostosa, a gente não pode continuar mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa força da família, dessa mulher empresária, né? Que cada uma de vocês traz cada história, que se fosse para a gente ficar aqui, eu ia ficar aqui até amanhã. E ainda, para piorar, toda vez que eu falo que eu vou fazer gravação de podcast, eu passo mal com essa bendita, essa garganta. Então eu falei que isso deve ser praga, né? Mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente dessa força familiar que faz com que a Panificadora Fortaleza cada vez mais cresça, né? E vai, se Deus quiser,
prescindir e chegar nos 30 anos. Com certeza. E vamos que vamos. Então, porque a gente tem que, primeiro lugar, tem que ter fé, muita fé em Deus. Sim. Então, eu acho que assim, o empreendedorismo feminino, fácil não é, entendeu? Não. Fácil não é, difícil. Mas a gente tem que acreditar muito em Deus, ter sempre constância, Sim. pensar, tá indo na igreja, tá ali. Cada um tem sua religião, Sim, entendeu? claro. Mas assim. Deus é tudo. Gente, sim. né? Mas eu tenho a minha família que me ajuda, tenho a minha filha que é nova, tá me ajudando, tem a pequenininha que é minha neta e minha filha. Já virou até garota né? propaganda. Já me ajuda também, né? As duas, Uhum. né? Então é assim, a gente tem que ter uma constância. Meu marido também me ajuda, trabalha lá. Então a gente tem que ter uma constância de todo mundo tá ajudando, né? E é isso, o empreendedorismo feminino a gente tem que correr atrás, batalhar. Correr trabalhar. atrás e trabalhar todos E trabalhar tudo junto. em família Tudo unida. em família, porque fazer com que realmente o sonho só acontece quando está todo mundo junto. O sonho certeza. acontece. As dificuldades vão ser sempre, né? E a gente tem que tirar um período para os filhos, Tem. para a família, né? Não é só trabalhar também não. A gente Não. tem que tirar um período para os filhos, para a família. né? Curtir a vida um pouco, né? Com certeza, precisa. Ó, hoje eu estou super feliz de estar com vocês duas aqui. Ah, obrigada. Quero que virem boas parceiras, né? Ó, assim, agora tem tudo aí, vai fazer uma visita lá na fábrica e ela vai com fazer certeza. a panificadora, Vamos, para que vocês certeza. possam ir, né? Tá aí cada vez mulher fortalecendo mulher, né, Fica o Márcia? convite para ela ir conhecer a panificadora Aí, Fortaleza. isso aí. Com certeza. Né? E vai mesmo, eu não tem jeito. Todas que eu vou lá, eu falo, não vou comprar. Quando eu saio, não sai com menos de 3 coisas Coisa na mão. boa, né? Mas que é bom mesmo, né? Porque é bom, tem que falar, né, Márcia? Olha, quero aqui pedir que você deixe um recado, Helena, como uma mulher em cena, mas não só eu falo mulher em cena, é de ser, tá participando do evento, não. Que em cena nós estamos todos os dias, né? Então eu queria que você deixasse aqui um recado para as mulheres, para as famílias, né? Mas principalmente para a mulher que está aí hoje no mercado, batalhando e tem um sonho, né, de também ter uma empresa. O que você deixa de mensagem para essa mulher? Então, eu vejo assim, Rose, porque às vezes as pessoas têm um sonho, né, para fazer alguma coisa, né? Eu acho que a pessoa tem que ver primeiro, assim, o que ela gosta de fazer, em que ela realiza, qual que é a competência dela. E investir no segmento que é da competência dela, porque tem tudo para dar certo, né? E depois começar aos poucos, né? Essa foi a experiência nossa, que nós começamos assim, um degrau de cada vez, né? E essa constância, essa busca e esse investimento tem tudo para crescer, né? E a primeira coisa é a pessoa assim, se descobrir qual que é o segmento que eu vou investir, em que eu gosto, quais são as minhas habilidades, né? Por exemplo, o Murilo, ele é excelente naquilo que ele faz. E eu não dou conta de fazer o que ele faz. Mas no seu quadrado, né? Mas aí o que eu faço também ele não faz. Então, dentro da empresa, cada um vai fazer aquilo que ele está apto para fazer, né? Sim. Então o Murilo faz com excelência, né? E o que ele faz com muito zelo, com muito capricho, ele zela muito pela qualidade, né? Sim. E eu até falei lá para a jornalista, para a Priscila, que de vez em quando, desde que a gente começou, né, os médicos aqui, às vezes, quando a gente ainda estava lá em casa, que a fábrica era lá, às vezes os médicos mandavam paciente lá em casa, quando tinha filho passando mal, final de semana, ia no domingo lá para pedir para os médicos, assim, dá para essa criança o biscoito do Murilo, né? Então, se o médico receitou, porque ele já conhecia, né? E a gente sempre, assim, ter essa cortesia, esse receber bem essa pessoa, né? Mesmo fora de hora, em casa, sabendo que é uma necessidade. Então, isso é uma forma, assim, carinhosa que a gente tem de responder, né, a clientela, de servir. E isso é muito gratificante. E é muito gratificante também porque, inclusive, você vê, até os médicos receitavam o biscoito do Murilo, porque sabia que era algo bom, né? E que de alguma forma ia ali, vamos falar, contribuir também para que aquela pessoa tivesse ali que o biscoito, vamos falar assim, né? Ele traz ali uma sustância, porque uma qualidade, né? Uma qualidade segura. Na verdade. Agora eu quero que você fale pra gente aí um pouquinho deixar esse recado para essas mulheres, né? Você, a Márcia Gabriel, a Chica, o nome dela, falar para essas mulheres empreendedoras um pouquinho daí dessa luta aí, que recado bom que você vai deixar para nós. Porque assim,
é que nem foi o que a Helena acabou de relatar. Sim. A gente tem que se descobrir para ver o que realmente a gente quer Sim. ser. Né? Porque não adianta falar assim, eu quero ser uma cabeleireira, mas se você não gosta de mexer com cabelo, como que você quer ser uma Vai dar cabeleireira? certo. Né? E eu acho que a gente tem que se descobrir, tem que ver o que a gente gosta. Eu sempre gostei de vender. Minha mãe fala que com 6 anos eu colocava coisas na calçada para me vender. Então eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas, conversar, falar demais, entendeu? Né? Sempre gostei de vender. Então o que acontece? Então, a gente tem que se descobrir o que a gente gosta, né? Então tem que ser assim, tem que se descobrir. A Helena falou, né? Cada um vai fazer o que gosta. O que gosta. O Murilo tá ali, o teu marido tá na outra área. É vocês duas do comercial, que é impressionante, né? As duas do comercial. Então, e tudo isso faz com que o quê? Que não só os sonhos vocês realizem, mas que as empresas cresçam. Que as empresas cresçam. E tenham sucesso, né? Precisa disso. Precisa disso né? tudo, dessa união toda. Quero que você deixe aí para mim as tuas redes sociais, o contato do Biscoito do Murilo. Então, o contato do Biscoito do Murilo é Biscoito Murilo, @hotmail.com. Sim. E no Instagram e no Face é @Biscoito Murilo. Muito bom. Marcinha? Em primeiro lugar, eu vou agradecer minha família, meus filhos, meu esposo, tá bom? E assim, muito obrigada. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tudo. E as redes sociais é Márcia Gabriel, marciagabriel.1. E a rede da panificadora é panificadora Fortaleza.1 também. Aí siga-nos nas redes sociais, gente. Pode pedir encomenda, Isso. tanto para a Márcia quanto para o Biscoito do Murilo, hein? Para a Panificadora Fortaleza e para o Biscoito do Murilo. Pode entrar na página lá, a gente tem o WhatsApp da padaria, tem o fixo de lá, vocês podem entrar na página e chamar a gente. Depois nós vamos pôr tudo isso daí nos caracteres, né, Júlia? Vamos lá, né? Bom, estou feliz, primeiramente, por eu ter 2 grandes mulheres participando do evento Mulheres em Cena. Se Deus quiser, dia 19 de outubro, vamos estar todas juntas. Eu me sinto muito feliz de poder passar para vocês o troféu Eu Sou Uma Mulher em Cena, porque é um orgulho muito grande eu poder fazer essa entrega desse troféu, pelo reconhecimento do trabalho de todas as mulheres que estão em cena todos os dias. E que vocês não desistam do sonho de vocês, e que vocês são espelhos para os filhos de vocês, não só para a família, para os filhos, mas também para tantas outras mulheres. Então, quero muito agradecer a Helena, muito obrigada por você estar pela primeira vez conosco, é uma alegria muito grande. Márcia está aí pelo 2º ano também, e que vamos ter muito tempo juntas, se Deus quiser. Sim. Eu quero agradecer por esse momento, Rose, por essa oportunidade que você nos deu, né? De estar aqui nessa conversa tão agradável hoje, por nós podermos apresentar os nossos produtos, falar das nossas experiências, né? E isso, com certeza, significa muito para nós. Muito obrigada, viu, Rose? Fico feliz demais. Eu quero falar para Márcia que ela é uma jovem senhora. Já tem neta, né, Já Márcia? tem uma neta, é verdade. Bonito, né? Obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Vamos encerrar, então, nosso podcast por hoje, agradecendo muito. E, por favor, nos sigam, né, no nosso podcast, no nosso canal do YouTube. E, em breve, eu acho que já nesse próximo podcast, nós vamos estar também no Spotify. Então, já vamos ter novidade aí também. Tá legal? Então, siga nós no nosso Mulheres em Cena VGA, o nosso canal do YouTube, e o nosso Instagram, @Mulheres em Cena VGA. E tem também a nossa landing page, não deixando que, podendo esquecer, ainda dá tempo de você ser uma mulher em cena. Venha participar conosco, venha ser uma mulher em cena, venha estar junto com essas grandes mulheres empreendedoras, para que vocês possam cada vez mais uma fortalecer a outra. Então, o meu conceito é mulher fortalece mulher. Então, venham. E eu fico aqui deixando o meu beijo, meu muito obrigada. E até o próximo podcast, Mulheres em Cena. Meu muito obrigado para você que ficou até aqui assistindo o nosso podcast Mulheres em Cena. E hoje, meu muito obrigado a Catiene Bregalda, com este look lindo que ela me presenteia a cada podcast.
A minha cabeleireira Suzana Ferrari, Hair Design, que cuida do meu cabelo, que cuida das minhas unhas, que faz toda uma produção. E não poderia deixar também de agradecer ao Espaço Limão Galego, que estamos hoje aqui fazendo esse podcast maravilhoso. Então, o meu muito obrigado. E, claro, a Rondix Joias, que hoje abrilhantou o podcast com as suas joias lindas, maravilhosas, e presenteou também as nossas entrevistadas. Então, o meu muito obrigada e até o próximo podcast Mulheres em Cena.